A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu vou falar a respeito da construção do terceiro templo, que já está quase em andamento já, né? E o que isso daí significa para nós cristãos, né? O que isso vem a ser aí, né? Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Deixa eu arrumar aqui para vocês aqui, pera aí. Logo mais, irmãos, eu volto a fazer vídeo usando a palavra, tá? Como eu tava fazendo antes, tá? É que esses vídeos aqui eu tô achando relevante, tá? Para nos esclarecer muita coisa que tá acontecendo nesse mundo aqui e que a gente deve nos preparar para isso, tá? Nós devemos nos preparar como cristão, eu digo, né? Quem é cristão, quem crê na Bíblia, essas coisas aí, né? Quem não vê a Bíblia como tendo que ser reescrita, sendo um livro machista, ou um livro, né, que inventa várias... Ó, ao longo das eras, irmãos, tentaram destruir a Bíblia, vocês sabem melhor que eu, né? Alguns de vocês aí. Destruir a Bíblia de todo jeito. Satanás tentou destruir a Bíblia de todo jeito, não conseguiu. Então o que ele faz? Ele quer distorcer a Bíblia agora, para enganar a população, o que ele está fazendo hoje. E com primazia, viu? E está enganando as massas. Muita gente está sendo enganada e manipulada. Mas muita gente também já está acordando, já está abrindo os olhos espirituais. E já está, né? Então, graças a Deus por isso, né? Que tem salvação. E ele quer também reescrever as escrituras para adequar com o mundo moderno dele, que é a Bíblia do diabo, né? Então vamos lá, olha aí, ó. Vamos lá. Rapaz, estamos chegando em tempo, já tá perseguição na Coreia, na China, né? Quem tem Bíblia lá, ou ela é morto, ou é preso, ou é obrigado a fazer esse trabalho forçado. Pesquisa aí no YouTube pra vocês verem, ou em qualquer rede social, sobre perseguição na Coreia e na China. Pesquisa aí. Ouviu falar do terceiro templo? E sabe o que isso significa? E por que a construção do terceiro templo é tão importante? O terceiro templo e o anticristo é o que nós veremos neste vídeo. Bom, pessoal, aqui é do canal Shalom, Histórias Bíblicas. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, comente o que você acha sobre esse assunto e deixe seu like. Bem, vamos começar. Segundo a Bíblia, quando for construído o terceiro templo, então virá o anticristo. Mas quando será essa construção? E onde será? Segundo as escrituras sagradas, será em Jerusalém. Mas por que em Jerusalém? Vamos voltar no tempo, lá na época do Antigo Testamento, havia um tabernáculo que estava no meio da congregação de Israel. E a palavra tabernáculo, em hebraico, significa residência ou habitação. Morada. A sua simbologia era representar a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel, desde o tempo do êxodo do Egito até a conquista da terra prometida de Canaã. Mas até entrar em Canaã, o povo de Israel ficou peregrinando 40 anos no deserto, por causa da sua rebeldia. Por isso, o tabernáculo era móvel, e cada vez que Israel mudava de lugar, o tabernáculo era levado junto. Sendo assim, Israel não tinha um lugar fixo para ficar. Então ficaram andando pelo deserto até chegar em Canaã, onde lutaram e tomaram aquela cidade, porque era a cidade prometida por Deus a Israel. Deixa eu ver aqui, irmão. Então ficaram andando pelo deserto até chegar em Canaã, onde lutaram e tomaram aquela cidade, porque era a cidade prometida por Deus a Israel. Após 300 anos da conquista da terra prometida de Canaã, lá na época do rei de Davi, este sentiu no seu coração de construir um lugar para ficar a casa de Deus e substituir o tabernáculo móvel por um templo fixo. Então foi dada a ordem para a construção do primeiro templo, pelo rei Davi em 1015 a.C. Mas quem começou a construir o templo foi o rei Salomão, filho de Davi. E, de acordo com a Torá, a Bíblia hebraica, o primeiro templo foi construído no local onde Abraão havia oferecido Isaque como sacrifício. O templo foi construído durante o reinado de Salomão, utilizando o material... Aqui para vocês entenderem, tá? Quem não tem conhecimento muito bíblico, Isaque, filho de Abraão, ele ofereceu como sacrifício
Deus pediu, mas por um teste. Deus jamais ia deixar Abraão sacrificar o próprio filho. Tanto é que quando Abraão foi fazer o sacrifício, Deus interviu, né? Por meio do anjo. Era só para testar a fé de Abraão, para ver se Abraão adorava a Deus acima de todas as coisas, entende? É isso. Havia sido acumulado em grande abundância por seu pai, o rei Davi. As fundações do templo foram lançadas em 21 de maio de 1012 a.C., no segundo dia do segundo mês, 480 anos depois da saída de Israel do Egito. A construção terminou em 1005 a.C., mas sua dedicação foi adiada até o ano seguinte, por este ser um ano de jubileu, o 9º jubileu. Após a sua construção, o templo foi saqueado várias vezes e acabou por ser totalmente incendiado e destruído por Nabucodonosor em 597 a.C., que levou todos seus tesouros para a Babilônia. Então, após 70 anos de cativeiro na Babilônia, houve o retorno de Israel, sob orientação de Zorobabel, pois Deus tocou o coração de Ciro, novo rei, para iniciar o retorno de Israel ao seu lugar. Então, Israel voltou para sua terra e o segundo templo foi reconstruído. Os primeiros judeus que voltaram a Jerusalém eram um grupo que tinha aproximadamente 50.000 pessoas. O templo começou com um altar, feito no local onde havia o antigo templo, e suas fundações foram lançadas em 585 a.C. Sua construção foi interrompida durante o reinado de Ciro, por causa da oposição dos samaritanos, e retomada em 521 a.C., no segundo ano de Dário I. O templo foi consagrado em 516 a.C. Rei Dário. Diferentemente do primeiro templo, este templo não tinha a Arca da Aliança. Então, irmãos, que nessa época aí, o que aconteceu? Quando Ciro libertou o povo do exílio babilônico, o povo judeu, para ele voltar à sua província, aí o que aconteceu? Eles iam reconstruir o templo, que tinha sido derrubado e sitiado por Nabucodonosor. Então, os samaritanos queriam ajudar, e os judeus falaram não, porque é para nós a ordem de construir o templo e vocês são samaritanos, né? E aí os samaritanos foi convencer o rei que estavam querendo edificar o templo e jogou o rei contra o povo judeu, para eles parar a construção do templo, entendeu? Aí vai prosseguir aqui a história. Urim e Tumim, o óleo sagrado, o fogo sagrado, as tábuas dos 10 mandamentos, os vasos com maná, nem o cajado de Arão. No ano 70 depois de Cristo, o segundo templo foi... Aqui tinha na arca, tinha uma arca da aliança, que tinha o cajado de Arão dentro, as coisas do sagrado do templo, né? E tudo lá, né? Os livros, as pedras, a Torá lá, a lei, né? Tava tudo dentro da arca lá, entendeu? Por isso que a arca era importante. E tinha os anjos, o símbolo dos anjos, como se os anjos guardassem a arca, entendeu? Simbolizando destruído a pelo guarda da general arca. romano Tito, que recebeu a tarefa de sufocar uma revolta na então Judéia, e Jerusalém foi incendiada. Até a data atual, o Templo de Jerusalém não foi ainda reerguido, e resta apenas um grande muro que cercava a região do antigo templo, popularmente conhecido como o Muro das Lamentações. Mas hoje toda essa história tem a ver com o povo judeu, anticristo. tá? Bom, porque, segundo é o Muro das Lamentações, que tem ainda lá hoje, que eles ficam lá, né? Batendo a cabeça lá, como que eles têm aquelas... que eles chamam de... Eu esqueci o nome, irmãos. Eu estava estudando sobre isso, né? Que eles têm uma caixinha aqui, que lá dentro da caixinha, os mandamentos, como se fosse os mandamentos de Deus, que é a marca de Deus, e na mão, atada, né? Atada, que seria o sinal de Deus, né? Porque lá no livro de... Qual que é o livro que fala disso? Não sei se é Deuteronômicos ou é outro livro, não lembro agora, irmãos. Que fala que Deus pôs um selo na mão do seu povo, né? Que é a lei, que hoje é a Bíblia que nós temos, né? Que é o selo de Deus, é o Espírito Santo, né?
mas aquilo simbolizava a lei de Deus, que era a Bíblia, né? Tanto a Torá para os judeus do Antigo Testamento, como para nós cristãos, a Bíblia como um todo, né? Essa é a marca de Deus, é o selo de Deus que vai nos mover, certo? Que a gente está entre os nossos olhos, né? Está entre os olhos, a fronte, e nas nossas mãos que a gente pega a Bíblia para ler. Então está entre os nossos olhos e na nossa mão, entendeu? Essa é o selo de Deus, a marca de Deus. Por isso Satanás copia a marca do diabo, né? Que é ao contrário, a marca de Deus, o selo de Deus. Sagrada, a construção do terceiro templo e o anticristo andam juntos. E não sei se vocês já sabem, mas já está tudo preparado para a construção do terceiro templo lá em Israel. Existe um Instituto do Templo, que é uma organização em Israel focada no esforço de estabelecer o terceiro templo. Seus objetivos a longo prazo são construir o terceiro templo judeu no Monte do Templo, no local ocupado pela cúpula da rocha, e restabelecer a adoração ao sacrifício animal. Ele aspira a alcançar esse objetivo através do estudo da construção e ritual do templo e através do desenvolvimento de objetos rituais reais do templo, roupas e planos de construção adequados para uso imediato nas condições do evento que permitem sua reconstrução. Ele administra Dizem que os utensílios do templo, as roupas e tudo, tá tudo preparado já, irmãos. Só falta, não sei se já reiniciaram, diz que em 6 meses ele constrói com tanta tecnologia, né? Porque que vai acontecer? O anticristo, ele vai fazer o mesmo que o antigo Epifânio fez. Profanou o templo de Deus, entendeu? Que foi, o antigo Epifânio foi uma tipologia do anticristo. Então, o anticristo vai construir o templo, ele vai se assentar lá e vai se proclamar como Deus lá, entendeu? Bairro judeu da Cidade Velha de Jerusalém, em Israel. Foi fundada e é chefiada pelo rabino Israel Ariel. Seu atual diretor-geral é Dovid Schwartz, e o departamento internacional é chefiado pelo rabino Chaim Richman. O bilionário de Nova York, Henry Suica, apoiou o instituto. O governo israelense também forneceu fundos. O projeto arquitetônico já existe e mescla a revelação dos textos sagrados com a tecnologia moderna. O novo templo será totalmente informatizado, contando com estacionamento subterrâneo, controle de temperatura, elevadores, docas para transporte público, acesso para cadeirantes e outras comodidades. Nesse momento, o mundo tem pedido paz para Israel e o Instituto do Templo lançou uma campanha de arrecadação online, onde qualquer pessoa pode contribuir com a solução definitiva para o conflito, segundo eles. Há pouco tempo, foram retomados os sacrifícios rituais no local. Depois, novos sacerdotes levitas foram treinados pelos rabinos para recomeçar os rituais descritos no Antigo Testamento. Por quê? Porque, entenda, Cristo já morreu, já fez o sacrifício perfeito. Eles vão voltar para a lei, sacrificar animais lá, ó. Tá vendo? E isso daí é abominação para Deus. Porque Cristo já se sacrificou por nós, já pagou nossos pecados. Isso daí era do tempo da lei. Isso daí são os judeus que não aceitaram Jesus. Eles estão esperando o Messias, que o Messias é o escolhido, né? Quer dizer, é ungido, escolhido. Que ele não aceita aquele Jesus que veio, que é o nosso Salvador, porque ele morreu na cruz. Eles esperavam um Jesus que vinha para guerrear contra os romanos. Então, para eles, aquele lá não é Jesus. Então, eles estão esperando Jesus até hoje. E eles vão aceitar o anticristo como sendo o Messias dele. Só que depois eles vão ver que não é e vão se converter a Cristo. Entendeu? Mas até então, ó, ele já está indo na onda do anticristo. Já vai, até animal para sacrificar de volta vai fazer. Misericórdia. Os que exigem a novilha vermelha. Por fim, anunciou-se que todas as 102 peças do interior do templo estão prontas, incluindo o véu de separação do Santo dos Santos. A única peça faltante é a Arca da Aliança, que os rabinos acreditam estar enterrada no monte do templo e que poderia ser recuperada assim que Israel retomar o controle do local. Uma das peças fundamentais era o novilha vermelha,
e foi anunciado o nascimento da esperada novilha vermelha em Israel. O surgimento do animal é um pré-requisito necessário para a existência do templo, de acordo com a tradição judaica. De acordo com essa tradição, apenas 9 novilhas vermelhas foram abatidas no período que se estende desde Moisés até a destruição do segundo templo. O animal era levado aos sacerdotes como um sacrifício, e suas cinzas eram usadas para a purificação dos israelitas que entraram em contato com um cadáver. Devido à raridade do animal, combinada com o ritual detalhado em que é usado, 2 candidatos em potencial foram desqualificados em 1997 e 2002. O Instituto do Templo inicialmente declarou que ambos estavam de acordo com as exigências, mas depois encontraram falhas. Nos últimos anos, o Instituto tem investido em tecnologia para produzir uma novilha vermelha geneticamente baseada na raça Red Angus. Essa novilha vermelha, segundo a Bíblia, não poderá ter defeito nenhum, como diz nessa passagem da Bíblia. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha perfeita, que não tenha defeito, e sobre a qual não se tenha posto jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do acampamento, e será morta diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue dela com o seu dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Isso era feito, irmãos, para expiar os pecados lá no tempo da lei, do Antigo Testamento. Entendeu? Que representava Cristo no futuro. Todos os animais sacrificiais não podiam ter defeito. E tinha que ser do jeito que Deus falava. Entendeu? Se desse defeito, aí não podia. Porque Cristo não tem defeito, não tem pecado. Cristo é Deus. Então ele não tinha pecado, não tinha defeito. Então os animais que apontassem para ele não podiam ter defeito, entendeu? Por isso que tinha tudo isso daí. Mas era lá atrás. Não é para fazer hoje. Queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará madeira de cedro, e hisopo, e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Sabemos que, para nós cristãos, essa novilha sem defeito foi o próprio Senhor Jesus, que sem defeito nenhum foi levado à morte, não sendo mais necessário, hoje em dia, sacrificar animais para a purificação dos pecados. Mas, como a maioria dos judeus não acredita que Jesus foi o Messias, então vão construir o terceiro templo e oferecer sacrifícios como antigamente, pois acreditam que assim o Messias, tão esperado por eles, virá. Já veio. Mas é aí que a profecia começa a se cumprir. Ai, meu Deus do céu. Pois, segundo as Escrituras Sagradas, quando o terceiro templo estiver pronto, então aparecerá o anticristo, disfarçado de uma pessoa boa, caridosa, que vai fazer acordos de paz, vai aparentemente achar soluções para a miséria, pobreza, guerra, levando assim a maioria das pessoas a adorá-lo. Mas depois ele irá começar a mostrar a sua verdadeira identidade, profanando o templo de Deus e impondo adoração a ele. E este será o tempo da grande tribulação. Pois está escrito: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Já está aí. Porque haverá então grande aflição,
como tá no nunca mundo o houve anticristo. desde o princípio Só do falta ele mundo se até manifestar. agora, nem tampouco há de haver. E para ele se manifestar, dias não... se ele se manifestar, vai ser no acordo de paz que ele vai fazer. Aí a gente vai saber que é o dito cujo. Entendeu? Até lá todo mundo suspeita de alguns candidatos, mas não tem como você bater o martelo, é esse. Porque tem vários tipos de anticristo, né? Mas o majoritário ninguém ainda sabe quem é. Só quando for assinar o acordo de paz entre muçulmano e Israel, aí sim nós vamos saber quem é. Abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ó, se o tempo não fosse abreviado, nenhuma carne sobreviveria. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Acontecerá então que os judeus saberão que foram enganados e que aquele que falava em paz, na verdade, é o anticristo. E haverá grande perseguição aos cristãos em todo o mundo. E quem não se curvar ao anticristo será perseguido até a morte. E assim, nessa perseguição à igreja, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ao final da tribulação dos 7 anos, o anticristo iniciará um ataque final sobre Jerusalém, que culminará na batalha do Armagedon. Jesus Cristo retornará, destruirá o anticristo e seus exércitos e os lançará no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21. Cristo, então, amarrará Satanás no abismo por 1000 anos, e governará seu reino na terra por estes 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 1 ao 6. Ao final dos 1000 anos, Satanás será solto, novamente derrotado, e então lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 7 ao 10. Cristo, então, introduzirá um novo céu e nova terra, a eterna morada dos crentes. Não mais haverá pecado, tristeza ou morte. Virá também dos céus a nova Jerusalém. Apocalipse, capítulos 21 ao 22. Olha, pessoal, não sei se vocês acreditam ou não no Apocalipse, mas está tudo se encaminhando para o cumprimento da profecia do anticristo e da vinda de Jesus. Porque, pense, se não fosse verdade, por que perderiam tempo, dinheiro, construindo um terceiro templo em Israel? E chegou nas profecias dos profetas lá atrás que estão por trás de tudo isso. E ainda, os sinais que a Bíblia fala estão todos acontecendo. Por exemplo, esse sinal do terceiro templo sendo construído foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E se não fosse verdade, como que o profeta que escreveu o Apocalipse conhecia essa história com tantos detalhes e há tantos séculos atrás? É um pouco assustador, não acha? Bom, pessoal, aqui termina mais um vídeo, espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, comente, compartilhe, não custa nada, e você ainda ajuda o canal a crescer aqui no YouTube. Então, esses vídeos que a gente faz, irmão, não é pra botar medo em ninguém, né? É pra avisar, pra deixar vocês preparados, porque as coisas estão acontecendo. A gente tá falando, ninguém tá botando fé. Só pensa em diversão, só pensa em diversão. A hora quando... Porque tem uma passagem que fala, acho que é 2 Tessalonicenses também, que fala assim: quando disser paz e segurança, virá repetindo a destruição. Quer dizer, as pessoas estão dormindo, estão brincando, estão se divertindo, ninguém está ligando para nada. Então aí é igual no tempo de Noé. Noé avisou que ia vir o dilúvio. Que vai vir dilúvio, zombaram de Noé. Aí, quando deu chance, estava todo mundo casando, se divertindo, brincando, veio a água e o dilúvio e levou todo mundo. Aí foram bater lá na porta de Noé, não tinha como abrir mais a porta, senão a água ia entrar para a arca. Então o povo, Noé avisou, ninguém quis ouvir. É a mesma coisa que acontece agora, os profetas de Deus estão avisando, ninguém quer ouvir, estão brincando, estão zombando, estão se divertindo. Então, depois não fala que não foi avisado. É isso, as catástrofes estão aí. O templo já está para ser construído já.
Tá tudo que tá na Bíblia tá se cumprindo fielmente. Cuidado, que avisa amigo é. Então, tá bom? Deus abençoe vocês, que Deus proteja todos vocês, que vocês estejam com a vida de vocês entregue ao nome do Senhor Jesus, para escapar disso daí, para escapar, porque isso daí não, a Bíblia não é um livro de fantasia não, irmãos. Não é um livro de brincadeira não, é a palavra viva de Deus. E ela se cumpre. Deus falou na sua palavra: passarão os céus e a terra, mas minha palavra não passará. Ao longo dos anos tentaram destruir a Bíblia de todo jeito, não conseguiram, porque Deus é a última palavra. Se ele falou que a minha palavra não passa, não passa. Eu quero ver quem faz passar. Pode rasgar uma Bíblia, ela tem milhões de cópias, irmãos. Pode, vocês têm raiva da Bíblia? Vocês, eu não estou falando vocês aí, eu estou falando desses poderosos, esses artistas aí, que muitos já rasgaram a Bíblia e tomaram doença, viu? Eles mesmo foram no YouTube, pode pesquisar. Muitos artistas que queimou a Bíblia, rasgou a Bíblia, depois se arrependeram, foram no YouTube fazer vídeo de arrependimento, porque colheram doenças graves, tipo câncer na cabeça, um monte de coisa. Com Deus ninguém zomba, ninguém brinca, já estamos falando. As pessoas continuam zombando das coisas de Deus, brincando com as coisas de Deus. Que avisa amigo é. Então, não, quer zombar? Então zomba. Vai lá zombar com as coisas de Deus. Brinca aí com as coisas de Deus. Vai lá. Pega, fala, fica fazendo chacota com o 666 aí, tirando sarro. Cara, ó, cada um faz o que quer, meu. Mas eu, se eu fosse vocês, pararia com isso daí. Pro bem de vocês mesmo. Porque com as coisas de Deus ninguém brinca, gente. Ninguém brinca. Tem consequência. Porque isso é a zombaria contra o Espírito Santo. E esse pecado, Jesus falou, ó, qualquer pecado imaginário que o homem cometa, seja morte, ladruagem, orgia, se a pessoa se arrepender, Deus perdoa. Lógico que tem as consequências, mas Deus perdoa. Agora, o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Nem naquele tempo de Jesus, ele falou, nem no mundo vindouro será perdoado. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado. Você não pode ficar blasfemando o que o Espírito Santo fala das Escrituras. Entendeu? Então vai de cada um, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. E não é para ter medo, é para avisar, para vocês se prepararem e vocês se agarrarem com Deus. Vocês viram a catástrofe aí no Rio Grande do Sul e em outros lugares do mundo, né? Que tá acontecendo aí. Então, né? Aí cada um analisa do jeito que quer, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Amo todos vocês, compartilhe o vídeo, baralhe o sininho de todas. Bem-vindo novos inscritos, se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Fui!